Oi, meninos! Oi, meninas! Bom dia, boa tarde, boa noite, a hora que vocês forem ver esse vídeo. Nós vamos para mais uma videoaula, mais uma semana em que a gente se encontra virtualmente. Continuo torcendo para que tudo passe, né, muito rápido. A gente sabe que não é uma coisa que vai ser de repente, que vai ser de uma hora para outra, mas a gente torce para que isso aconteça mais rápido, para que a gente se encontre pessoalmente e as aulas possam acontecer de uma maneira um pouco mais interativa, para que eu sinta o feedback de vocês, para que eu veja como que está a aprendizagem, para que eu possa falar das atividades junto com vocês, né? Mas enquanto isso não acontece, nós estamos aqui e mais uma vez eu espero o comprometimento de todos para que a gente consiga então minimamente ter uma relação de ensino-aprendizagem. Bom, vamos lá então, pessoal. Nós continuamos com o nosso assunto de correspondência. Eu já havia dito lá no início que esse assunto é um assunto extenso. Eu disse a vocês que eu também passarei alguns exemplos aqui. Então, quando a gente terminar todos eles, vocês vão ver os exemplos de cada um. E aí vocês vão ver que já tiveram contato com muitos destes documentos. Eu fiz uma seleção aqui daqueles que são mais utilizados. Mas temos outros documentos também que, quando for possível, eu vou mencionando a respeito de cada um deles, tá? Então, prestem bastante atenção, que são documentos importantíssimos para a profissão de vocês, que vocês utilizam e encontram sempre, como eu disse, no exercício da profissão de técnico em enfermagem. Tá? Então, na semana passada, nós vimos a respeito de circular, comunicado, memorando e carta simples. Hoje nós continuamos, a intenção de te veja também 4, tá? Não sei se vai dar tempo, vamos ver como vai ser, mas a intenção não te veja 4. Eu vou compartilhar com vocês aqui o nosso slide, que fica um pouco mais fácil de vocês compreenderem, para a gente poder, então, estudar a respeito dos tipos de correspondência. Bom, o memorando foi um visto a semana passada, a carta foi outro que nós vimos a semana passada. Então, hoje, a gente começa a ver, a gente começa a estudar o ofício. Lembram que quando eu expliquei a vocês o que era ofício, eu disse que existiam outros significados para ofício, que na verdade nós temos 3 significados. O primeiro deles, o ofício como ocupação da pessoa, aquilo que a pessoa faz, seja para o trabalho, que é o que é mais comum, o ofício que a pessoa exerce é o trabalho que a pessoa tem, ou então uma pessoa que é estudante, não tem um trabalho, mas o ofício dela, por enquanto, é estudar. Então, um dos significados é a ocupação da pessoa, especialmente a profissional. O segundo significado de ofício seria um tipo de papel, que é o papel ofício, que é tipo papel A4, ele se parece com o papel A4, mas ele é um pouco maior, tá? Então, é o papel ofício. O papel A4, gente, a título de curiosidade para vocês, ele é conhecido, o papel A4 e o papel ofício, eles são conhecidos como papel sulfite. O ofício virou um nome por causa de marca e depois virou um nome por causa do tamanho. Então, é uma das maneiras de se descrever ou dar significado à palavra ofício. E, por fim, o terceiro significado é o que nós vamos ver aqui hoje, que é um tipo de documento que é emitido, um tipo de correspondência que é feita. Então, ele é muito específico e ele segue critérios bastante próprios. Por quê? O ofício, quando ele é encaminhado entre chefias. Só que é entre chefias de órgãos diferentes, de empresas diferentes. Enquanto o memorando que nós vimos na aula passada, ele vai ser trocado entre chefias, mesmo que não tenha um nome específico, mas é entre chefias, entre pessoas que têm competência para fazer aquele documento, o ofício não, ele é trocado entre os maiores cargos hierarquicamente dentro de uma organização.
vou abrir um parêntese aqui para dizer para vocês o que é organização e o que é a hierarquia dentro da organização. Organização, quando a gente fala de empresa, já falei com vocês em algumas aulas passadas. Tá? Então, quando fala em organização, a gente está falando de empresas. Então, sejam elas públicas, sejam elas privadas. Então, a hierarquia de uma organização é a escala de poderes dentro dessa organização. Tá? Em tudo na vida a gente tem uma hierarquia, ou seja, você tem sempre alguém acima ou abaixo de você, sempre. Então, há um nível hierárquico, que é um nível de poder. Tá? E numa organização, numa empresa, seja ela pública, privada ou mista, sempre tem também os níveis hierárquicos. E tem sempre o maior nível hierárquico dentro dessas repartições. Então, sempre quem tem o maior nível hierárquico dentro das repartições é que faz ofício. Portanto, a não ser que vocês estejam no nível hierárquico mais alto dentro da profissão de vocês, vocês não vão emitir ofício. Vocês vão receber ofícios e responder ofícios. Mas emitir o ofício, assinar o ofício, é só quem é o chefe superior hierarquicamente daquela organização. Você pode, por exemplo, gente, fazer o ofício, mas não responder por ele. Então, se o seu chefe, o seu superior, dentre as suas atribuições, ele pede para que você faça um ofício para ele assinar, ou você responda um ofício para que ele assine, tá? Então, isso pode até acontecer. Mas você se responsabilizar pelo ofício, não, porque ele é feito para que a responsabilidade, ou seja, a assinatura dele, seja de quem detém o maior cargo hierárquico dentro da empresa, dentro da organização. Então, pensem bem. Suponhamos que numa prefeitura, quem que é o chefe maior de uma prefeitura? O prefeito. Então, ele vai emitir um ofício. Se o ofício é um documento emitido pelos chefes maiores, pelo maior cargo dentro de uma organização, o prefeito vai emitir esse ofício para algum setor da prefeitura? Não. Ele emite esse ofício para algum setor fora da prefeitura. Porque dentro da prefeitura, ele vai emitir outros tipos de documentos. Por exemplo, um memorando. Por exemplo, um comunicado. Por exemplo, uma circular. Tá? Se ele for direcionado para os servidores, se for direcionado para a população. Então, ele vai usar algum desses que nós vimos antes. Circular, ofício, memorando, até a carta simples. Fora os documentos legais que ele tem o poder de fazer. Documentos legais são leis, decretos, portarias, são instrumentos jurídicos que ele detém. Nós vamos ver isso numa aula bem posterior. Os documentos legais com os quais vocês terão acesso, com os quais vocês terão contato, tá? E aos quais vocês terão acesso. Então, o que acontece? Um ofício, ele vai ser trocado, tá? E utilizado pelos órgãos, pelos cargos superiores dentro de uma organização. E para que ele serve, gente? Para qualquer tipo de ação. Então, normalmente é para um requerimento, para um comunicado, para uma solicitação de alguma providência. Então, o assunto dele pode ser diverso. Podem ser inúmeros os assuntos. Pode ser um agradecimento, inclusive, pode ser um comunicado, uma informação simples. Isso pode conter dentro do ofício. Então, o que diferencia um ofício? O ofício, ele precisa ser numerado. Então, uma empresa que emite um ofício, seja ela pública ou privada, é alguma coisa tão importante que ele precisa do controle desse documento. E esse controle é feito em forma de numeração. É diferente, gente, lá do memorando. Por quê? Porque o memorando, ele é só interno. Ele é para dentro da repartição. O ofício vai ser para fora da repartição. Tá? Então, o memorando também é numerado. O ofício também é numerado. O esquema de numeração, gente, de um ofício, de um memorando ou de qualquer correspondência oficial que for numerada é o mesmo. Nós estamos falando aqui de numerar o ofício e não numerar as páginas. São coisas diferentes.
Então, numerar o ofício é numerar a quantidade e a sequência de ofícios dentro do período de um ano. Lembram que nós vimos que durante a numeração de um documento, ela é anual, ela é naquele período de um ano. Então, começou dia 1º de janeiro, vai até 31 de dezembro daquele ano. Quando for 1º de dezembro do ano seguinte, começa uma numeração toda novamente. Então, todos os documentos que são numerados, eles são numerados 01/2020, que é o ano, ou 2021, ou 2019, o ano em que ele foi feito. E a sequência numérica é uma sequência cronológica. Então, o que acontece? Quando se faz um ofício, existe um controle da numeração de ofícios. Então, suponhamos, por exemplo, que seja uma prefeitura ou que seja, por exemplo, a Voxday. Eu uso muito a Voxday, gente, porque é uma clínica médica onde que vocês poderiam trabalhar. Então, o que acontece? Quando há necessidade de um ofício, existe um centro de controle, que pode ser, e muitas vezes na diretoria mesmo, onde acontece a gestão. No caso de uma empresa externa, de uma empresa privada, normalmente fica na presidência, ou na diretoria, ou no setor de RH da empresa, no setor administrativo da empresa. Então, e se é numa prefeitura, por exemplo, ou num órgão público, não só prefeitura, mas governo do estado, fica também na repartição que está diretamente ligada ao cargo que emite esse ofício. Então, suponhamos que a Secretaria de Saúde, onde você trabalha, receba um ofício do hospital, por exemplo, ou de alguma empresa, e é preciso responder este ofício. Então, esse ofício ele foi encaminhado para o chefe superior da organização. Quem que é o chefe superior da Secretaria Municipal de Saúde, por exemplo? É a prefeitura, ao qual ela pertence, a qual ela pertence. Então, é o prefeito. Então, quem vai assinar a resposta desse ofício? É o prefeito. Ele pode assinar junto com outras pessoas? Pode, não tem problema nenhum. O secretário de saúde, por exemplo, ele pode assinar junto com o prefeito um ofício. Então, suponhamos que o desejo, a manifestação do ofício diga respeito ao setor onde você trabalha e você precisa responder esse ofício. Você pode até fazer o documento, mas você não pode assiná-lo. Então, suponhamos que você vai fazer esse documento. Como é que você vai buscar o número sequencial desse ofício? Lá na Secretaria de Saúde não vai ter. Então, o que acontece? Você vai ter que buscar onde tem esse número de ofício. Ou você vai encontrar com a secretária do secretário de saúde ou com a secretaria do prefeito. E algumas prefeituras vão fazer o seguinte: você liga e pergunta, olha, estou precisando de um número de ofício. Aí eles te dão o número e perguntam, a data vai ser a de hoje, né? Porque a data tem que ser do dia, porque se alguma outra pessoa pedir outro ofício mais tarde, ela vai dar sequência dos números. Então, se você pedir um ofício no dia 20 de julho de 2020, ela tem o número 117, você não pode usá-lo na segunda-feira. Você tem que usá-lo com a data, na segunda-feira, não, desculpe, no dia seguinte. No dia 21, você tem que usar com a data do dia 20 de julho. Essa sequência, ela não pode ser alterada. Ela não pode ser mexida. Você não pode usar um ofício, por exemplo, eu já não sei o número, 116, que ela te falou que era para o dia 20 de julho. Se ela te deu esse, você tem que usar o 116, dia 20 de julho, mesmo que você termine o ofício só no dia 21. Ele é o ofício ofício 116 de 20 de julho. Você não pode mudar essa data. Se você não conseguiu fazer aquele, você vai ter que ligar para a pessoa e falar assim, olha, eu não usei este número. Tá? Não usei este número. Passou 2, 3 dias, você não fez, não vai fazer mais o ofício. Olha, eu não usei este número. Você tem que ligar lá e comunicar que não foi utilizado, porque essa sequência não pode ser perdida, não pode ser quebrada. Porque o que acontece? Alguém vai ligar algum dia lá para o gabinete do prefeito e vai falar assim, olha, eu estou esperando a resposta do ofício tal, e eu não tive até hoje. Existe um controle lá, então a pessoa fala assim, não, o ofício 116 responde isso. E você não usou o ofício número 116. Ele não saiu da secretaria, ele ficou perdido, ficou no limbo. Não pode. Então é preciso ter um cuidado com essa numeração, porque esse tipo de documento, ele é buscado, ele é conferido por número. Então, é o ofício de número tal. Ai, professora, mas às vezes não era mais fácil falar qual que era o assunto?
Sim, não tem problema em falar qual é o assunto, mas às vezes a prefeitura recebe documentos de várias empresas, de vários lugares, e que o assunto pode ser o mesmo. Então, é preciso ter um controle mais efetivo com relação ao ofício. E o ofício, gente, ele tem um esquema um pouco diferenciado dos outros documentos. Como eu disse, ele serve para inúmeras situações. Ele pode ser para alguma solicitação, como eu falei, para algum comunicado, para alguma reivindicação, para alguma notificação, para alguma informação, uma série de questões. Então, o conteúdo em si não é a coisa mais importante do ofício no sentido de determinar o que é um ofício, porque óbvio que se é feita uma correspondência, ela é importante. Mas o que define um ofício é a forma como ele é feito e a quem ele se destina. Então, aqui, o emissor e o receptor do ofício são questões que devem ser bastante seguidas, bastante utilizadas para distinguir um ofício. Então, esse documento, gente, ele vem já com o nome de ofício. Esse documento vem escrito assim, ofício número 116/2020. E aí, uma outra questão. Logo abaixo da palavra ofício, já vem a identificação do que ele se trata. Então, todo ofício tem escrito assim, assunto, 2 pontos. E aí, coloca de forma reduzida, resumida, qual é o assunto daquele ofício. Por exemplo, poderia ser solicitação de sessão de servidor, por exemplo. Ou solicitação de palestra da Secretaria de Saúde. Solicitação de palestra para a CIPA na empresa tal. Solicitação de profissionais de medição de glicose para a semana da CIPA na empresa. Então, no assunto já vem, mais ou menos, já vem uma prévia do que quer aquele ofício, de qual é o assunto que ele se trata. No ofício, a gente precisa seguir as normas de cabeçalho, do mesmo jeito que nós vimos, que é o ilustríssimo, excelentíssimo, senhor ou senhora, digníssimo, coloca o cargo da pessoa, segue tudo o mesmo critério. Depois que vem o texto com a solicitação toda, com tudo que se quer dizer, embaixo você vai colocar também o atenciosamente. Como eu disse para vocês, já não se usa mais fechamentos de textos muito elaborados, tipo aquele, sem mais para o momento, agradecemos e manifestamos nosso apreço e consideração. Isso já não é mais utilizável, porque as pessoas querem minimizar, querem reduzir um pouco o tempo, porque as coisas hoje ninguém tem muito tempo, então é mais para sintetizar. Então a gente coloca o atenciosamente, e aí vem o nome completo, o cargo de quem assina aquele documento. Então, prefeito do município de Itaúna, tá? Prefeito municipal, que é uma redundância, né, gente? Hoje existe algumas novas ideias de que prefeito municipal, só existe prefeito municipal, porque não existe prefeito de algo que não seja município. Então, mas ainda assim, se usa algumas vezes prefeito municipal. Então, eu, por exemplo, prefiro usar prefeito do município de Itaúna, tá? Porque a gente gosta que é da cidade de Itaúna e não faz uma redundância de prefeito municipal. Redundâncias e pleonasmos, gente, elas não são erros de português. Não são. Devem ser evitadas, né? Porque são repetições que às vezes tornam-se necessárias, mas quase nunca são necessárias. Tá? Então, é melhor que a gente tente evitar. Que é tipo subir para baixo, subir para cima, né? Descer para baixo, porque a gente não sobe para baixo, nem desce para cima. É o entrar para dentro, porque ninguém entra para fora. Tá? Então, assim, é uma norma que deve ser evitada, mas nem sempre ela é um erro. Não, não é um erro, tá? A gente chama de uma figura de linguagem, que é um excesso de repetições. Então, deve ser evitado. Por exemplo, há alguns anos atrás. Então, se tem o A, que é o A com H, já é passado. Então, para que eu coloco anos atrás? Então, há alguns anos ou anos atrás. É um ou outro. Mas não se trata de um erro formal, é de um pleonasmo, é de um equívoco da língua portuguesa que não vai afetar grandemente a comunicação, mas que deve ser evitado.
Então, faça encerramento com o prefeito do município de Itaúna ou presidente do grupo ArcelorMittal ou presidente da diretoria executiva da Casa de Caridade Manuel Gonçalves de Souza Moreira. Então, vai se usar o cargo de quem assinou, lembrando que esse cargo de quem assinou é o cargo maior, é o cargo mais alto que existe dentro daquela repartição, dentro daquela empresa, dentro daquela organização. Um detalhe do ofício, gente, que é um pouco diferente dos outros documentos, é com relação ao cabeçalho. Enquanto que, lá na carta que nós vimos a semana passada, o cabeçalho vem na cabeça, porque ele é cabeçalho, né? Ele vem lá em cima, a identificação da pessoa para quem se envia, junto com o pronome e tudo. No ofício, ela vai vir embaixo. Por quê? Porque o ofício tem uma regra diferenciada para ser dobrado. Como assim, professora? Então, é uma regra antiga, realmente, ela não é moderna, tá? E aí, por causa dessa regra antiga, que não é utilizada mais hoje em dia, é raro você ver a utilização disso, a não ser que seja uma repartição pública que usa muita tradição, porque ainda continua lá no manual de correspondência, mas se for uma versão um pouco mais moderna, já não se usa isso mais. Tá? O ofício ele vem retinho, vem de um envelope reto. Mas antigamente, e não muito antigamente não, uns 10, 15 anos, quando não tinha tanta essa tecnologia, quando as coisas eram um pouco mais formais do que são hoje, porque hoje as coisas são um pouco mais informais. Então, a formalidade ela está deixando de existir. Ainda temos coisas que precisam ser bem formais, por exemplo, o ofício é uma delas, mas as coisas vão se alterando, vão se alternando. Então, antigamente, há 10, 15 anos, quando se fazia um ofício, existia uma maneira específica de dobrar a folha desse ofício. E essa dobra de folha fazia com que fossem seguidas normas, foram seguidas normas de secretariado que eram antigas, que não eram normas de secretariado que tem hoje, até porque hoje as empresas quase nunca elas têm secretárias executivas, né? Só as empresas são um pouco maiores, né? Então elas têm. Então, o que acontece, gente? Antes, as cartas eram dobradas assim. Hoje, você recebe uma carta no papel inteiro. Mas antes, elas eram dobradas desse jeito. E não eram dobradas de qualquer jeito, não. Então, existia um jeito certo de dobrar. Então, a pessoa recebia a sua correspondência e quando ela ia abrir a correspondência, ela já recebia a correspondência assim, ó. Eu já vou colocar virado para vocês, tá? Então, ela abria a correspondência assim e depois assim. Ela já vinha dobrada desse jeito. Então, o que acontece? Quando a pessoa abria isso aqui na correspondência, aqui já estava o nome da pessoa a quem a correspondência ofício era destinada. Então, aqui você já abria e já via qual era o nome do receptor. Quando se abria tudo, aí você via aqui o corpo do texto. Então, antes era assim. Hoje é raro encontrar, mas ainda assim encontramos correspondências desse jeito. Tá? Os órgãos públicos um pouco mais formais, tipo os ministérios públicos, tipo os fóruns, ainda usam esse tipo de documento. Com a informatização, isso vai mudando, isso vai se alternando, mas ainda se encontra. Vocês não vão encontrar ainda na carreira profissional de vocês documentos vindos desse jeito. Tá? Mas o mais normal hoje é dentro de um envelope, quando é ofício, gente, porque às vezes as correspondências são emitidas pela internet, e aí elas são um pouco menos formalizadas. Mas o ofício ainda é muito formal, ele ainda vem através de um texto escrito e ele segue essas normas. Então, ele segue esses princípios de confecção ainda antigos. Uma coisa que eu não falei com vocês é, por exemplo, o vocativo. O que é vocativo, gente? Vocativo é a expressão ou nome que se usa para chamar as pessoas ou chamar as coisas. Explicando. Quando eu vou conversar com um aluno, com uma pessoa, e eu chamo essa pessoa pelo nome, Mônica. O nome próprio é um vocativo, é um chamamento. Eu posso falar assim, prezada Mônica.
também é um vocativo, também é um chamamento. Prezado Gabriel, também é um chamativo, também é um vocativo, também é um chamamento. Então, o vocativo é a expressão que se usa para fazer a chamada, para chamar a pessoa, tá? Para chamar a atenção da pessoa ou para iniciar uma conversa. No documento, seja ele carta simples, seja ele memorando, seja ele ofício, a gente não usa para chamamento, para o vocativo, o nome das pessoas. A gente usa, por exemplo, prezado ou prezada, senhor ou senhora. É diferente do cabeçalho, gente, porque o cabeçalho está lá. Ilustríssimo senhor fulano de tal, digníssimo gerente de recursos humanos da empresa X. Isso é o cabeçalho. É a parte em que mostra para quem é aquela pessoa. Quando eu vou começar a conversar, começar a falar nessa carta, nesse ofício, nesse documento, eu começo, prezado senhor, através dessa correspondência, solicito que nos seja fornecido um profissional da área da saúde para fazer aferição, para fazer medição da glicose na semana da CIPA, que irá acontecer no período de 20 a 29 de julho de 2020, na sede da empresa. Tá? Então, eu fiz uma solicitação. E para chamar essa pessoa para o que eu tinha que dizer para ela, eu usei o prezado senhor ou prezada senhora. Vamos supor que eu soubesse o nome da pessoa para quem eu fosse enviar a correspondência. Então, tem lá, ilustríssimo senhor fulano de tal, digníssimo gerente de RH da empresa X. Tá? E aí eu vou pedir a mesma coisa, a liberação de um profissional, suponhamos que eu esteja tratando com uma clínica, de um profissional da área de enfermagem para fazer a medição no dia na semana da CIPA, nos dias específicos da CIPA. Então, suponhamos que eu soubesse que o nome daquela pessoa era João da Silva. Então, ilustríssimo senhor João da Silva, digníssimo chefe de gerente de recursos humanos da empresa Valentini Recursos Médicos. Eu poderia colocar assim, João, através das correspondências, solicito. Não. Embora eu saiba que ele é o João, eu coloquei lá em cima que ele é o João da Silva, eu não vou chamá-lo aqui de João. Prezado João, caro João, porque fica informal. Eu poderia dizer, por exemplo, caro gerente, prezado gerente, não tinha problema nenhum. Mas usar o nome fica muito informal. Eu posso usar prezado senhor, prezado gerente, caro senhor, caro gerente. Venho através dessa correspondência solicitar a sessão de um profissional da área da enfermagem para fazer as medições de glicose na semana da CIPA, do dia 20 ao dia 27. Ou 28. Entenderam? Então, a coisa precisa ser formal. Esse documento, ele precisa ser formal. Não há como a gente tratar esse documento com impessoalidade. Ou melhor, com a pessoalidade, né? Conhecendo a pessoa, sabendo o nome da pessoa, eu não devo, no documento, colocar o nome dela. Agora, se eu ligar, eu gostaria de falar com o João, gerente de RH. Oi, João, ei, beleza? Tudo bem com você? Como você vai? Aqui, estou precisando de um favor para a semana da CIPA. Bom, aí é uma conversa. Uma pessoa que você conhece. Tá? Como é que você não conheça? Você pode ligar e dizer assim, eu quero falar com o gerente de recursos humanos. Ah, tá, eu vou te passar para o João. Olá, tudo bem, João? Eu sou fulano de tal, da empresa tal. Eu estou precisando de uma ajuda de vocês, que nós vamos fazer a semana da CIPA. Eu gostaria que você cedesse um profissional ligado à área de enfermagem, para ver se tem como vir aqui, fazer as medições de glicose. Será que tem jeito? Será que eu consigo isso? Qual a maneira de conseguir isso? Não tem problema nenhum, você conhecendo ou não conhecendo. A linguagem falada, a linguagem oral, como nós já vimos aqui, ela é um pouco menos formal. Tá? Ela possibilita uma formalidade menor. Não quer dizer que você pode cometer erros, mas às vezes cometemos erros no momento de comunicação oral. Mas, quando se trata de correspondência escrita, ela é um pouco mais formal. A gente precisa dar uma atenção maior ao que se escreve, a como se escreve, a qual tipo de documento a gente vai utilizar para fazer aquela correspondência e quais são as regras para fazer aquele tipo de documento. Então, no caso do ofício, as principais questões são: ele é numerado, a sequência numérica não pode ser perdida em razão do dia em que ele foi feito, ele tem inúmeras possibilidades de assuntos,
mas ele só é trocado entre os superiores hierárquicos de uma organização. Outra questão que é bastante pertinente é o ofício. O cabeçalho, a identificação, por exemplo, de quem vai receber o ofício, ela normalmente vem na parte inferior do ofício. Você já coloca ofício, número tal, barra 2020, assunto, já começa, prezado senhor, venho através dessa solicitar qualquer coisa, embaixo, atenciosamente, coloca o nome, coloca o cargo, e logo abaixo disso coloca o destinatário, ilustríssimo senhor fulano de tal, DD, que é o digníssimo gerente de recursos humanos da empresa X. Então, aí você tem, então, o ofício, que é diferente da carta simples. A carta simples, ela pode ser trocada entre diversos tipos de cargos. Ela pode ser trocada dentro da mesma repartição ou repartição externa. Então, normalmente, ela é uma correspondência externa, porque ela vai para fora. E o ofício, ele segue os mesmos padrões, ele é externo, só que ele tem a questão de que só pode ser trocado entre chefias, tem que ser uma numeração fixa, tá? E aquela regrinha, gente, de numerar páginas, ela cabe a qualquer documento, inclusive o ofício. Quando você faz um ofício que ele tem mais de uma página, é difícil um ofício ter mais de uma página. Então, é difícil um ofício ter mais de uma página. Mas se isso acontecer, você vai numerar página 1 de 1, página 1 de 2, se forem 2 páginas. Se forem 3 páginas, página 1 de 3, página 2 de 3, página 3 de 3. Então, aquela numeração de página, ela deve acontecer para todos os tipos de correspondência, visando o quê? Visando a garantia de que nenhuma das partes seja perdida. Quem recebe aquele documento já vai ver que ele possui 2 ou 3 páginas na hora que ele lê a primeira. Porque lá embaixo ele vai ver que a paginação é uma primeira página de 2 páginas, ou a segunda página de 3 páginas, ou a terceira página da terceira página. Então, se houver alguma perda de uma delas, ele vai ver que está faltando uma, que aquele documento não está completo. A regra, gente, de protocolização ou de protocolo de um ofício é a mesma de todos os outros também. Pode ser feita por caderno de protocolo, como ela pode ser feita também com uma cópia do ofício. E eu não disse para vocês na nossa aula que eu falei da protocolização ou dos protocolos, que a parte que é cópia, por exemplo, ela pode tanto ser cópia mesmo, ela pode ser uma segunda via. E algumas empresas têm um carimbo de cópia, quando é feita uma cópia reprográfica, e tem um carimbo de recebimento. Então, se esse carimbo de recebimento existir, você só preenche ele. Se não existir, você coloca recebi uma via em 20 de julho de 2020. Se a hora for importante, você coloca a hora. Se ela não for importante, não precisa. E coloca o seu nome comprovando que você recebeu aquele documento. Tá? Então, o ofício, ele é uma das correspondências também que vocês vão ter contato e vão poder receber bastante. Agora, nós partimos para um documento que a maioria de vocês já conhece, que é o requerimento. Vocês já pensaram se vocês já fizeram requerimentos na vida? Documentos chamados requerimentos. Ou vocês já preencheram algum? Ou vocês já assinaram algum? Sim, com certeza. Quando você faz um requerimento de matrícula, por exemplo, quando você faz um requerimento de alguma obra pública ou algum serviço público, então você vai solicitar alguma coisa. Requerimento nada mais é do que solicitar. Requerer alguma coisa é solicitar alguma coisa, pedir alguma coisa. Então, o que acontece? Ele é um documento formal, então você não pode escrever lá no seu documento, por exemplo, solicitação. Se o seu documento é um requerimento, você vai escrever requerimento. Pode até colocar o título, não tem problema nenhum. Requerimento. Tá? E aí você escreve o que você requer. Ou então você já preenche o formulário do que você requer. No serviço público, gente, que é um serviço em que vocês vão atuar com mais frequência, porque a saúde é um bem público definido e garantido pela Constituição Federal. Então, vocês da área da saúde, majoritariamente, vão trabalhar com o serviço público. Então, é uma área em que se encontram muitos requerimentos, muitas solicitações. Porque o cidadão, quando ele necessita, ele tem que requerer aquilo que ele precisa. Então, você vai encontrar muitos requerimentos. Pedidos de compra, pedidos de material, pedidos de medicamentos, são todos eles
requerimentos. E quando se pede um requerimento, a gente não coloca assim, espero ser atendida. Isso você coloca no documento comum, lá na carta simples. Espero ser atendida. Ah, professor, então eu posso fazer um requerimento com o estilo da carta simples? Pode, não tem problema nenhum. Do mesmo jeito, por exemplo, que um superior de um estabelecimento, ele pode fazer um requerimento no ofício. Não tem problema nenhum. Mas é bom que você saiba que esses existem, porque você pode deixar de uma maneira mais incisiva, mais formal, que você está precisando, necessitando de alguma coisa. Na área da saúde, isso acontece muito, gente, quando precisa de alguma cirurgia, de algum medicamento, especialmente quando há alguma decisão judicial junto. Tá? Então, os requerimentos, quando você pede um requerimento, lá embaixo, no finalzinho dele, você não coloca atenciosamente. Você coloca o quê? Aguardo deferimento. Ou seja, aguardo a aceitação do que eu pedi. Eu fiz um requerimento e espero que ele seja deferido. O que é deferido? Aceito, aprovado. Se ele for indeferido, quer dizer que ele foi reprovado, que ele foi negado. Quando você faz, por exemplo, um requerimento de afastamento médico, tá? Que é isso, você vai fazer especialmente no INSS, por exemplo, você faz um requerimento de afastamento médico. É um pedido, uma solicitação de afastamento médico. E aí você passa pela perícia, se não for época de pandemia, porque se for época de pandemia não tem a perícia presencial, tem apenas a perícia médica virtual, que não é nem uma perícia médica, você só encaminha os documentos, alguém faz análise de documentos, e aí você tem esse seu pedido deferido ou indeferido. Tá? E o nome vem exatamente esse. Então, por isso que é importante você saber o que quer dizer deferido e o que quer dizer indeferido, porque senão você não vai saber qual foi a sua resposta. Então, quando você pede qualquer coisa e aparece lá, pedido indeferido, quer dizer que não foi aceito. Se tem lá, pedido deferido, quer dizer que foi aceito. Quando se trata de serviço público ou de serviços que tenham mandados judiciais, então o que acontece? Esse deferimento ou indeferimento, ele vem baseado em uma legislação. Então, quando se coloca, por exemplo, que o pedido foi deferido conforme artigo tal da lei tal, ou este documento foi indeferido, ou esse pedido foi indeferido conforme artigo tal da lei tal. Por isso que é importante, gente, vocês terem conhecimento de algumas normas legais, de algumas questões legais que envolvem a sua profissão. As pessoas que trabalham diretamente com órgãos públicos ou com órgãos que têm investimento público, igual, por exemplo, a maioria dos hospitais tem o financiamento do SUS. Então, eles seguem normas de padrões do SUS. Então, é bom que vocês conheçam um pouquinho das legislações e como funcionam as leis. Então, ao longo da vida de vocês, a aprendizagem ela vai acontecer sempre. Se algum de vocês acha que vai parar de estudar, que vai parar de aprender quando terminar o curso, quando formar, se for seguir a profissão, não vai. Agora, se você não for seguir a profissão, pode ser que você não precise estudar mais. Mas quem vai seguir a profissão sabe que isso é uma coisa que você vai ter que fazer sempre, estudar. Então, voltando para o nosso requerimento, sabendo então que deferido, indeferido quer dizer que se foi aprovado ou não foi aprovado o seu requerimento, o seu pedido, e aí você sabe então que aprovação e reprovação é o significado dessas duas palavras, deferido e indeferido. Então, o requerimento, ele pode ser feito por qualquer pessoa para qualquer pessoa, lembrando que tem que ter a ver com o ofício da pessoa. Então, nós estamos tratando de documentos oficiais, de correspondências oficiais. Então, se um requerimento vai ser feito, ele tem que ser feito em razão do cargo que a pessoa ocupa, ou a pessoa que emite, ou o cargo que o receptor ocupa. Então, por exemplo, a gente, pessoa comum, a gente cidadão, vai fazer um requerimento a um órgão público, nós estamos fazendo esse requerimento em razão da nossa função de cidadão e da função de servidor público daquele órgão público. Posso fazer, por exemplo, um colégio? Vocês podem fazer um requerimento para o teorema? Podem fazer um requerimento para o teorema. Posso fazer um requerimento para a Clínica Vox Day? Pode fazer um requerimento para a Clínica Vox Day.
Então, isso não tem aí uma definição de destinatários e de emissores. Tá? A única questão a ser observada realmente no requerimento é o cargo, a função de um dos dois. Que é preciso que um dos dois tenha a ocupação responsável por aquele pedido que vai ser feito. Tá? Porque o requerimento ele só serve para pedir. Memorando, a correspondência, a memorando, a carta simples, o ofício servem para inúmeras coisas, inclusive para pedir, inclusive para solicitar. O requerimento só serve para solicitar. Só. Então, ele pode ser feito para inúmeros remetentes, ou melhor, por inúmeros remetentes e para inúmeros receptores, tá? Que são os sujeitos do nosso esquema de comunicação. E aí, gente, eu não coloquei aqui, mas, por exemplo, o abaixo-assinado, que é um documento que vocês também têm contato, também já tiveram contato, ele é também um requerimento. Hoje nós temos muitos abaixo-assinados que são virtuais. Então, que têm as assinaturas, né, e são depois escaneados e mandados virtualmente. Ou então que as pessoas assinam usando os seus e-mails como comprovação de que você é uma pessoa que pode assinar aquele documento. Então, nós temos muitos abaixo-assinados virtuais. Mas ainda existem os abaixo-assinados que não são virtuais, que são os abaixo-assinados que as pessoas assinam realmente, colocam lá a identidade ou o CPF a fim de solicitar alguma coisa. Isso acontece muito quando é necessário um número grande de pedidos para que alguma coisa seja feita, para que alguma coisa aconteça. Então, o abaixo-assinado também é um requerimento, só que ele é menos formal. Ele não é tão formal quanto o requerimento e, normalmente, o requerimento é para uma pessoa, duas pessoas, no máximo. Se mais pessoas assinam esse requerimento, ele deixa de ser um requerimento e passa a ser um abaixo-assinado. Tanto que, quando você faz um requerimento, por exemplo, eu vou dar um modelo aqui rapidinho, você coloca assim, Justíssimo Senhor, fulano de tal, gerente da empresa tal. Venho, através deste requerimento, solicitar a cessão de um servidor da área da enfermagem. Ou, venho requerer a cessão de um servidor da área da enfermagem. Terminou o seu assunto, falou da CIPA e tudo, ponto. Você não vai colocar atenciosamente. Você coloca aguardo deferimento, ou peço deferimento, ou aguardo e peço deferimento, ou peço e aguardo deferimento. Tá? O importante é que o deferimento tem que estar lá no final. Você está esperando ele. Você está esperando a aprovação daquilo que você está pedindo. Então, aguardo deferimento, ponto. Assino. João da Silva, presidente da CIPA da empresa tal. Membro e presidente da CIPA da empresa tal. Então, você colocou, basicamente, foi só o João da Silva que assinou este requerimento. Agora, suponhamos que um bairro qualquer precise de que seja colocado no seu posto da unidade básica de saúde ou do PSF, que precise que seja colocado um médico que não seja o clínico, porque ali acontece alguma coisa, suponhamos que passe um rio e tem muita infestação de caramujos e dá algumas doenças ligadas a animais, leishmaniose, leptospirose. E aí é um bairro grande e tal. E as pessoas daquele bairro sentem necessidade de, além de ter um clínico geral, tem um especialista ligado a uma dessas doenças, ou ligado a doenças infecto-contagiosas, alguma coisa assim. Então, o que eles fazem? O pessoal do bairro faz um abaixo-assinado, que é um tipo de requerimento, onde os moradores assinam pedindo aquele tipo de profissional. Então, coloca-se, os abaixo-assinados vêm requerer que seja cedido para o posto de saúde do bairro XXX um profissional na área de tal coisa devido à grande notificação da doença que tem acontecido no bairro nos últimos tempos, ou nos últimos 4 meses, nos últimos 5 meses, ou no último ano, vocês justifiquem do jeito que for. Ponto. Coloquem a data, né? Suponhamos que seja Itaúna, 20 de julho de 2020, e aí vem as assinaturas todas daquelas pessoas que assinaram aquele abaixo-assinado. Então, ao contrário do requerimento, que tem 1 ou 2 assinantes no máximo, poderia, por exemplo, no caso do nosso primeiro exemplo, assinar o presidente da CIPA e o secretário ou a secretária da CIPA. Aqui nós temos, nesse outro modelo, que é o pedido da cessão do
médico especialista, uma relação de pessoas que moram naquele bairro para serem assinadas. Então, o que acontece? Quando há esse abaixo-assinado, a pessoa tem que colocar algum tipo de identificação, porque se for preciso conferir se aquela pessoa realmente existe, se aquele abaixo-assinado é verdadeiro, é preciso conferir o quê? O documento da pessoa. Tá? Então, se for preciso, o órgão responsável por aquela resposta pode conferir algum, por demonstração, por exemplo, algumas das assinaturas dos abaixo-assinados. E aí ele vai procurar quem é o fulano, qual é o endereço ou qual que é o documento dessa pessoa se realmente existe. E uma coisa, gente, para conferir CPF das pessoas, para conferir CNPJ das pessoas, é simples. Para conferir um CPF e um CNPJ, existem alguns sites públicos, né, que permitem que você veja se um CPF ou um CNPJ tem algum problema ou não. Tá? Não precisa ser só a pessoa fazer essa conferência, não. Então, se alguém quiser, se algum órgão público quiser, por exemplo, conferir se aquele CPF é daquela pessoa mesmo, identidade não, mas CPF sim, é daquela pessoa mesmo e tudo, ele tem os meios para poder fazer isso. Ou se quiser conferir se aquele CPF é idôneo ou inidôneo, ou seja, tem algum débito, tem uma dívida ou não tem, ele vai saber exatamente qual é a dívida, não vai saber exatamente qual é o débito, vai saber que existe alguma coisa. Tá? Então, isso é fácil de ser feito, de ser verificado. Não vai saber se o nome está no Serasa, não é nada disso. Vai saber, por exemplo, se o CPF está ativo ou inativo na Receita Federal. Por exemplo, se você quiser conferir o seu CPF na Receita Federal, é só você ir lá, digitar o seu CPF nos locais certinhos e você vai ver se você tem alguma dívida com a Receita Federal ou não tem dívida com a Receita Federal. Agora, para saber qual dívida é essa, aí sim, só a pessoa consegue verificar qual é a dívida. Tá? Ninguém mais consegue verificar o que você deve, não. Mas consegue verificar se o seu CPF está regular ou irregular, se existe ou se não existe esse CPF. Tá? Então, o que acontece? O requerimento, então, ele é um documento específico para requerer, para solicitar. E ele depende de um deferimento ou de um indeferimento. Tá? Mais um documento de hoje, então, gente, que aí nós temos 3 documentos que são muito parecidos, que é a certidão, o atestado e a declaração. Nós vimos, por exemplo, sempre por grupos, gente. Tá? Não sei se vocês perceberam. A gente viu, por exemplo, o comunicado e a circular, que são próximos, são relacionados um com o outro. O memorando e a carta simples, que são relacionados um com o outro. O ofício, que é relacionado aqui, e o requerimento, que se relacionam a esses todos juntos. Tá? Então, nós temos agora um outro grupo de documentos que vocês vão ter acesso, tá? Que faz parte, inclusive, da própria questão do órgão público, que é, como eu já disse, o órgão que vocês mais vão atuar. Então, nós temos a certidão. Certidão, como o próprio nome diz, ele certifica, ele dá certeza de que aquilo que foi certificado ou que foi emitido como certidão é verdade, existe, tá? Então, a certidão é um documento, tá, que é fornecido por qualquer instituição, seja ela pública ou privada, para quem tenha pedido, porque não se emite uma certidão sem o pedido da certidão. Tá? Então, esse documento ele tem que ser solicitado, afirmando que aquilo que foi solicitado existe e que está em algum processo. Que processo é o quê, gente? Processo é papel, tá? Em algum processo que tenha acontecido, um processo físico, um processo jurídico, um processo político, tá? Um processo de registro. Então, mostra que aquilo existe realmente e define onde aquilo está registrado. Então, como está escrito aqui, essa certidão, ela certifica que algo aconteceu, afirma a existência daquilo, e isso vai estar registrado num processo, num livro ou em algum documento que se encontre nas repartições públicas ou nos órgãos ligados à repartição pública, que a corrupção entender. Então, essa certidão, ela pode vir completa, como ela pode vir só com os dados necessários, com o resumo dos dados necessários que mostram onde está contido o original daquela certidão, os dados de onde foi retirada aquela certidão. Então, para vocês entenderem um pouco mais, eu vou dar o exemplo da certidão de casamento, nascimento, que é o que a gente mais tem contato, mas vocês nunca pensaram muito a respeito dela. Então, a certidão, por exemplo, de nascimento, de casamento,
O que que acontece? Quem nos dá a certidão de nascimento de casamento é um cartório. Um cartório, ele é público? Na origem da palavra, não. Ele é privado, mas ele é ligado ao órgão público. Porque todo mundo que tem um cartório, gente, não sei se vocês sabem, mas todo mundo que tem um cartório, ele tem a concessão daquele cartório. Então, ele participou, por exemplo, de um concurso público, que tem regras a serem seguidas para que ele então tivesse o direito de ter aquele cartório. Porque a emissão dos documentos de um cartório, ele depende de regras federais, de regras que são estabelecidas pelos órgãos federais. Então, só os órgãos federais é que permitem que essas pessoas tenham um cartório. Então, se você pensar no cartório onde se casa, onde se registra as pessoas, então, o cartório de registro de pessoas naturais. Então, quando alguém nasce ou quando alguém casa, está nesse cartório. Cartório de registro de imóveis, tá? Ele também é uma concessão. A pessoa fez um concurso para ter aquele cartório. Um cartório de registro de pessoas jurídicas, que é o registro de empresas, também tem isso. O cartório que autentica os documentos e que faz a certificação de firma, ele também teve uma concessão. Então, ele é ligado a um órgão federal. Então, todos os cartórios que vocês forem para registrar imóveis, para vender carro, para casar no civil, para fazer esse nascimento de um filho, todos esses cartórios, eles são ligados a um órgão federal. Então, eles não são realmente somente públicos, tá? Mas eles são ligados a um órgão público. Aí você vai lá para poder fazer, para registrar o nascimento de um filho ou para fazer o registro do casamento civil. Então, o que que acontece? Quando você vai, você leva toda a documentação, a pessoa pega essa documentação, registra em um livro tudo, então tem um livro próprio, específico para isso, onde está lá o nome da pessoa, suponha seja um nascimento, o nome da criança nascida, a data de nascimento e o horário, o nome dos pais, o nome do declarante, o nome dos avós paternos e avós maternos, a cidade onde nasceu, o hospital onde nasceu, tudo fica neste livro. O que que acontece? Você precisa de uma comprovação de que isso foi registrado no livro. E o que você tem comprovando isso? A certidão de nascimento. Então, aquela pessoa emite uma certidão dizendo os dados básicos que estão registrados naquele livro. Tanto que se você pega a certidão, tá lá, no livro tal, as folhas tais, está registrado o nascimento do fulano de tal. E aí dão os dados básicos na sua certidão de nascimento. Então, por quê? Porque está registrado em um livro. Casamento, a mesma coisa. Você leva antes todos os dados, tá? De pai, de mãe, do lugar, do endereço, de quem está fazendo a confirmação, que a gente chama de padrinho, mas na verdade, padrinhos, né? Mas na verdade são testemunhas de que aquilo é verdade, tanto que a pessoa que é padrinho, né? Na verdade, um testemunha declara que aquilo é tudo verdade, tá? Que aquela pessoa se diz é verdade. Então, aí você faz, eles deixam já pronto um livro, marca o casamento para daí a, sei lá, 15, 20 dias, não sei a data certa, não, o tempo certo, não, gente. Mas você levou os documentos todos, marcou a data do casamento, o que que eles fazem nesse período todo? Eles publicam, né, eles são obrigados a publicar que o fulano de tal e a fulana de tal estão querendo se casar, para comprovar para que se alguém tiver alguma coisa que possa impedir esse casamento, fale. E o que que impede um casamento, gente? Normalmente a pessoa ser casada já com outra pessoa, é a questão que impede o casamento civil. Então, esse período é para isso e para que eles façam o registro no livro. Então, todos os dados que você levou, eles registram no livro. No dia do casamento, faz a cerimônia toda, e aí você recebe uma certidão de casamento. Que fala que no livro tal, na folha tal, está registrado o casamento, e aí bota os dados todos das pessoas que estão contraindo núpcias. Então, a certidão, ela serve para isso. Agora, vamos trazer a certidão para o órgão público, para mais perto do seu trabalho. Certidão, nesse caso, ela vai servir para comprovar, então, que alguma situação, algum fato é verdade e está registrado em algum documento. Então, normalmente, no órgão público ou numa empresa, essa certidão era emitida, por exemplo, para certidão de tempo de serviço. Então, o que que acontece? A empresa ou a repartição pública certifica que o fulano de tal
tem tantos anos de trabalho, tantos dias de trabalho, porque normalmente certidões de tempo são feitas em dias, tem tantos dias de trabalho naquela repartição do dia tal, do mês tal, do ano tal, até o dia tal, do mês tal, do ano tal. Tá? Então, isso é uma certidão. É um certificado de que aquilo está registrado em algum lugar. Então, onde o seu tempo está registrado? No setor de RH daquela repartição. Então, quem vai emitir esse certificado? Quem vai emitir a certidão? É o setor de RH, se for certidão de tempo, né, gente? É o setor de RH. Tá? Isso é importante, gente, pelo seguinte, uma certidão ela só é emitida se houver um registro dos dados que ela compila ou que ela transcreve. Compila reduz e coloca de uma maneira mais reduzida, viu, gente? Ou então que ela copia, que ela transcreve literalmente como que está naquela situação. Então, vocês compreendendo que certidão, ela demanda um registro e ela é emitida em razão da repartição pública ou do órgão público ou da relação que exista entre quem emite a certidão com as regras públicas, que é o caso dos cartórios, por exemplo, tá? Você compreendeu o que é uma certidão. Deixa eu pensar, sempre que for precisar de um documento, pensar no documento que você precise da comprovação de que existe aquilo, tá? E isso precisa ser bastante formal, bastante formalizado, assinado por alguém muito importante, você vai precisar de uma certidão. Tá? O que é diferente, por exemplo, do atestado de declaração que nós vamos ver na semana que vem. Porque a semana nós vamos parar aqui na certidão para que vocês, né, tenham a ideia do que seja certidão. Quando for a semana que vem, eu vou voltar um pouquinho nela, mas é bem rápido, para que vocês então conheçam o atestado e a declaração. E vamos ver se der tempo de a gente ver mais um deles, tá? Então, hoje nós vimos o ofício, nós vimos o memorando e nós vimos a certidão dos órgãos públicos, tá bom? Gente, então por hoje a gente vai ficar com esses 3 tipos de documentos, tá? Espero que vocês tenham aproveitado bastante as videoaulas que a gente tem trazido para vocês, porque como eu disse na aula passada, gente, elas são importantes para a aprendizagem. Nós vamos retomar em alguns tópicos? Sim, vamos, mas não vai ser com tanto tempo, porque quando a gente voltar, o nosso tempo já vai ser presencialmente, um pouco mais escasso. Então, a gente vai dar uma retomada nos assuntos, mas não é uma retomada que vai fazer com que a gente reveja tudo nos mínimos detalhes. Lembrando que as atividades, sim, como eu disse a vocês, eu vou refazer muitas delas na sala de aula, para realmente fixação de conteúdo e para eu ter certeza e para eu ver como vocês estão aprendendo, tá bom? Pessoal, então por hoje é só. Tenham todos vocês uma ótima semana, que tudo esteja bem e tudo continue bem. Até a próxima, então, gente. Tchauzinho.